Casagrande Senzala, Gilberto Freire. Para falar, debater, entender, criticar uma obra, deve-se conhecer um pouco sobre o autor, pois não há uma verdade absoluta. Os pensamentos e ideias são sempre carregados por certos vieses. Gilberto Freire, sociólogo e antropólogo, nasceu na cidade de Recife, Pernambuco, em 15 de março de 1900. Era de uma família tradicional. Seu pai foi advogado, professor e juiz. Ele estudou sociologia fora do país, pois aqui o curso só passou a existir em 1933, mesmo ano em que foi publicada sua famosa Casagrande Senzala. Nos Estados Unidos cursou o bacharelado em artes liberais e a especialização em ciências políticas sociais. Cursou o mestrado e o doutorado em ciências políticas, jurídicas e sociais, defendendo a tese de doutorado intitulada A Vida Social no Brasil em Meados do século XIX. Ele voltou ao Brasil e, em 1926, participou do processo da formulação do Manifesto Regionalista, grupo contrário à Semana de Arte Moderna de 1922. Entre 1927 e 1930, Freire foi chefe de gabinete do governador de Pernambuco. Em 1933, no exílio e com a chegada de Vargas ao poder, publicou seu livro mais famoso. Em 1946, foi eleito deputado federal constituinte. Freire, em partes, também é famoso por ir na contramão das teorias antropológicas da época, que defendiam a supremacia dos brancos sobre os demais. Ele achava que a miscigenação era uma coisa boa, algo positivo, que produz uma harmonização de relações sociais. Outro nome que poderia se dar a essa miscigenação é hibridização de relações, que se dá pelo patriarcalismo, dominação do homem branco. Dominação, não exclusão. Freire, ao escrever o livro, foi influenciado pela antropologia cultural norte-americana e seu difusor Franz Boas. Logo, o livro é uma boa leitura para entender um pouco mais sobre a realidade social brasileira, ainda que seja carregado de notável viés. Por parte de Freire, o autor foi, sem dúvidas, um inovador, pois em vez de falar sobre política, economia e sociedade no geral, no amplo, ele foi mais a fundo, mergulhando em temas como a vida doméstica, a constituição familiar, formação das casas grandes e das senzalas, seguindo o pensamento de Franz Boas, de que a cultura deveria ser estudada por meio de uma imersão, como se dela fizesse parte, indo a fundo e não em paralelo com a sua própria cultura. A narrativa de Freire é rica em detalhes e utiliza fontes diversas, como documentos históricos, observações etnográficas e memórias pessoais. Entre a Casagrande e a Senzala há um espaço, chamado microcosmos. É nesse espaço que nasce o brasileiro. Nesse mesmo espaço há equilíbrio de antagonismos, equilíbrio de forças opostas, o que também é motivo de muitas críticas a Freire. Florestan Fernandes, entre outros importantes estudiosos, criticam a democracia racial apontada por Freire, pois esta ideia vai de encontro à luta contra o racismo, dizendo que, no Brasil colonial, havia um estado de igualdade entre as pessoas, independentemente da raça, cor ou etnia, e consequentemente não havia exclusão racial. Todavia, o racismo velado e estrutural e a desigualdade social sempre existiram e foram produtos da escravidão e da submissão a qual os negros e os povos originários constantemente foram submetidos. A senzala, acho que todos já sabem, era o local destinado para a moradia dos escravos. Era composta por construções simples, feitas de taipa ou madeira, onde os escravos viviam em condições de superlotação, precárias e insalubres. Estavam sempre próximas das casas grandes para ver o maior controle e domínio dos corpos e vidas dos escravos. Porém, as senzalas também foram lugares de memória, de resistência e de preservação cultural importantíssimas. A Casa Grande era a moradia do senhor de engenho, onde era exercido o poder opressor sobre a família e seus escravos, além de controlarem a produção econômica e exercer poder político e social. O livro tem trechos grotescos, demasiadamente sexualizado, com linguagem, falas, expressões que, em certos momentos, chega a dar ânsia e nojo e será mostrado quando se discute a sexualidade do indígena e do negro, mais especificamente das negras escravas, por conseguinte, tentando mostrar que o Brasil foi formado a partir de uma relação carnal, de violência física e sexual.
Com relação à importância dos povos originários, é falado que os indígenas eram preguiçosos, não tinham hábito de trabalhar. Já as mulheres indígenas serviram como procriadoras caboclas, supriram um problema que era a falta de mulheres brancas, logo, se tornariam a base da família brasileira. Porém, também é dado inúmeros exemplos interessantes de como adquirimos hábitos da cultura indígena, tais como caça, pesca, cultura da mandioca, tabaco e coca. E em menor extensão cultura de milho e pimenta, toda a vida animal sendo aproveitada como alimento, e em outras tribos muita afeição para com os animais, uso do mel e domesticação de abelhas, captura de peixe por anzol, armadilha ou rede, cerâmica, cestos, instrumentos de madeira, frequente deslocamento de habitações e de lavouras, o terreno ao redor da casa limpo, fusos atravessados no nariz, importância da feitiçaria, as doenças sugadas pelo feiticeiro, gaita e flauta, monogamia, sepultamento dos mortos, hábito de fumar tabaco em cachimbo, uso de rede para dormir. O autor faz uma análise sobre as influências de elementos da cultura árabe. Também, tais como moinho de vento e de água, o melhor aproveitamento da oliveira, cultivo de laranjeiras e de algodão, desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar. Outros elementos absorvidos da cultura moçárabe são ideal de mulher gorda e bonita nas gerações coloniais, banhos em gamelas, o processo das crianças cantarem ao mesmo tempo a tabuada e a soletração, o hábito de algumas mulheres irem à missa de rosto quase tampado, poltronas e sofás estofados, tapetes, azulejo, a telha mourisca, a janela quadriculada, o gosto por comidas oleosas, gordas e ricas em açúcar, o cuscuz. Ademais, em certo momento do livro há uma espécie de justificação, quase explícita, da escravidão. No caso brasileiro, porém, parece-nos injusto acusar o português de ter manchado, com instituição que hoje tanto nos repugna, sua obra grandiosa, psique, de colonização tropical. O meio e as circunstâncias exigiriam o escravo. Para alguns publicistas foi um erro enorme escravizar o negro. Mas nenhum nos disse até hoje que outro método de suprir as necessidades do trabalho poderia ter adotado o colonizador português no Brasil. Tenhamos a honestidade de reconhecer que só a colonização latifundiária e escravocrata teria sido capaz de resistir aos obstáculos enormes que se levantaram à civilização do Brasil pelo europeu. Só a Casagrande e a senzala. Senhor de engenho rico e o negro capaz de esforço agrícola e a ele obrigado pelo regime de trabalho escravo. Em outro momento é falado da influência da cultura negra, tais como na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em que se deliciam nossos sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar menino, pequeno, em tudo que é expressão sincera de vida. Trazemos quase todos a marca da influência negra, da escrava ou sinhama que nos embalou, que nos deu de mamar, que nos deu de comer, ela própria molengando na mão o bolau de comida, da negra velha que nos contou as primeiras histórias de bicho e de mal assombrado, da mulata que nos tirou o primeiro bicho de pé de uma coceira tão boa, da que nos iniciou no amor físico e nos transmitiu, ao render da cama de vento, a primeira sensação completa de homem, do moleque, que foi o nosso primeiro companheiro de brinquedo. Além disso, é atribuído grande importância aos africanos devido à sua habilidade com metais, criação de gado e culinária. Outro aspecto interessante e curioso tratado no livro diz respeito à feitiçaria de origem africana, dominada pelo negro e disseminada aqui. Continuou a girar em torno do motivo amoroso, de interesse de geração e de fecundidade, a proteger a vida da mulher grávida e da criança ameaçada por tantos males, febres, cãibra de sangue, mordedura de cobra, espinhela caída, mal olhado. A mulher grávida passou a ser profilaticamente resguardada desses e de outros males por uma série de práticas em que as influências africanas misturaram-se, muitas vezes descaracterizados, traços de liturgia católica e sobrevivências de rituais indígenas. Vindas de Portugal, desabrocharam aqui várias crenças e magias sexuais, a de que a raiz de mandrágora atrai a fecundidade e desfaz malefícios contra os lares e a propagação das famílias, o hábito das
Mulheres trazerem ao pescoço durante a gravidez pedras de ar. Dentro de um saquinho, o cuidado de não passarem, quando prenhes. Debaixo de escadas, sob o risco de o filho não crescer, o hábito. De cingirem-se, quando aperreadas pelas dores do parto, com o cordão. De São Francisco, o de fazerem promessas a Nossa Senhora do parto, do bom sucesso, da Conceição, das dores, no sentido de um parto menos doloroso ou de um filho são ou bonito. Atendido o pedido por Nossa Senhora, pagava-se a promessa, consistindo muitas vezes em tomar a criança o nome de Maria, de onde as muitas Marias. No Brasil, Maria das Dores, dos Anjos, da Conceição, de Lourdes, das Graças. 108 outras vezes, em sair a criança vestida de anjo ou de santo, em alguma procissão, em estudar para padre, em tornar-se freira, em deixar crescer o cabelo até criar longos cachos que servissem para ofertar a imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos, em vestir-se até a idade de 12 ou 13 anos de branco e azul, ou só de branco, em homenagem à Virgem Maria. Por fim, concluímos que é um bom livro para entender a realidade social brasileira na era colonial, mergulhando a fundo nos assuntos, com riqueza de detalhes em alguns pontos, mas o autor, indubitavelmente, compartilha de certa afabilidade para com os senhores de engenho. Um excelente livro para estudo de história, sociologia e antropologia, também com vários detalhes de certas culturas, o que torna gostosa e interessante a leitura.